para todo mundo. Sejam bem-vindos. Eu sou Franciele, sou agente local de inovação aqui do ecossistema de Lauro de Freitas. Nós somos a comunidade Vale do Ipitanga, que é uma comunidade de inovação e empreendedorismo aqui do ecossistema. Hoje, dia 28/4/2023, a gente está começando aí mais um Sextou Convida, que é uma iniciativa que traz convidados com alguma expertise relacionada à inovação, para serem uma espécie de inspiração para a gente. Nós vamos primeiro ouvir os nossos convidados aqui. Eu peço que todos os demais mantenham seus microfones desligados, para que não haja nenhum tipo de interferência na fala. E, em seguida, a gente vai abrir espaço, claro, para dúvidas, para bate-papo. O chat, no entanto, vai ficar aberto. Quem quiser fazer algum comentário enquanto os nossos convidados se apresentam e falam, fiquem à vontade para fazer isso por escrito ali. Hoje nós estamos recebendo os professores Rodrigo Gandia, da FAGAMA, Luiz Argenta, da Unilavras, e o Márcio Lara, da UFLA. De antemão, eu quero agradecê-los pela disponibilidade, pelo senso de colaboração, dizer que é um grande prazer fazer parte dessa conexão de Minas com Bahia, como a gente estava falando aí antes de começar a gravação. Quero estender o meu agradecimento também ao Vinícius, que é agente local de inovação em Lavras, que foi quem me ajudou aí a construir essa ponte para chegar nos nossos convidados de hoje. Obrigada, Vinícius. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar aqui o nosso papo. Para uma contextualização de vocês, o ecossistema de inovação de Lauro de Freitas está no que a gente chama de estágio inicial. É uma organização bastante recente até, a gente já passou por algumas ações, por muitas conexões, estudos, eventos, a própria comunidade Vale do Ipitanga, ela é um sinalizador para a gente de que a gente tem um ecossistema, e nós, enquanto comunidade, entendemos que o nosso papel é também facilitar essas conexões entre os atores, entre as hélices da inovação, trazer cases de inspiração. E, sabendo disso, sempre atentos a outros ecossistemas, a gente ouviu falar de um movimento de integração das universidades de Lavras. Então, o que a gente gostaria de ouvir de vocês, né, que movimento é esse, de onde que ele surgiu, quais são os desafios, se a gente já tem algum tipo de resultado alcançado, o que vocês estão esperando com o movimento. Então, eu queria passar a palavra aí para os nossos convidados. Para quem quiser falar primeiro, aí pode sinalizar. Contem para a gente o que é o Decola Universidade, da onde que surgiu isso. Vinícius, fique à vontade também para poder participar com a gente aqui, se você quiser fazer uma breve fala aí. Mas a gente queria entender, né? Em que momento que foi decidido que as universidades de Lavras fariam uma organização, como que isso começou, qual foi o processo, a jornada que vocês passaram. O Vinícius já levantou a mão aí, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, Franciele, pessoal de Lauro de Freitas aí, todo mundo que está participando. Eu falei que talvez não conseguiria participar, porque de fato eu estou viajando hoje, a conexão está até um pouco instável aqui, mas agradeço a compreensão e principalmente o convite e os professores de Lavras também por terem aceitado participar aqui conosco. Vou resumir de maneira bem breve o meu ponto de vista, né, como foi a história por trás do Decola, e depois os professores trazem também as opiniões deles, os desafios deles, acho que fica bacana. O papel que a Franciele faz aí em Lauro de Freitas, eu tento fazer aqui em Lavras também. Claro que com as realidades diferentes, né, sistemas diferentes, com atores e estruturas diferentes, e aqui em Lavras a gente destaca muito por ser um polo de educação. Toda a história da cidade vem por trás da educação, desde os seus primórdios, com a instalação do Gammon, né, aqui na cidade, que depois virou a sede da Universidade Federal de Lavras, da UFA, e assim por diante, nesses mais de 100 anos da UFA. Lavras tem discutido esse sistema, deve ter uns 15 anos mais ou menos, há uns 8 um pouco mais intensivo. Então, esse trabalho a gente tem que colher, estamos começando a colher os frutos agora. Esse projeto que a Franciele tem feito com vocês aí, é um projeto fomentado pelo Sebrae, né, de agentes locais de inovação do ecossistema. Aqui lá a gente recebeu um projeto piloto. Então, antes da Franciele entrar, por um ano, a gente teve um outro agente que desenvolveu esse projeto. Nosso ecossistema que chama Vale dos IPs, né?
Em determinado momento, a gente passou aqui por um relatório da Fundação CERT. Eu não sei se vocês chegaram a receber essa metodologia aí. O nosso ficou pronto em 2020. E o relatório da Fundação CERT, ele formalizou muita coisa aqui para a gente e levantou alguns planos de ação, alguns direcionamentos. Lavras, eu acho que é bacana a gente começar com uma vertical de educação, vertical de saúde, de TI, algumas coisas nesse sentido. Acabou que algumas coisas não saíram conforme planejado no relatório, mas outras saíram. A gente espelhou e foi adaptando. Acaba que o ecossistema é muito dinâmico, né? Apesar de a gente planejar, a gente depende de atores, e os atores são todos voluntários. No final do ano passado, no segundo semestre, o Rodrigo, que é o professor que está representando a Fagamo aqui, procurou o Sebrae, porque eles tinham sido selecionados para o programa VUEI. Não sei se vocês têm esse programa aí, mas é um programa de vivência universitária em empreendedorismo e inovação. Acho que é do governo de Minas. E 2 universidades de Lavras foram selecionadas, a Fagamo e a UFLA, as 2 que participaram. A gente fez uma reunião com o Márcio e o Rodrigo, a gente entendeu como que era esse projeto, e é um projeto que destina 6 bolsas para estudantes para atuarem com empreendedorismo e inovação. E em vez de eles fazerem os projetos só internos, por que não expandir isso para o ecossistema? Então começou nessa pegada, de uma reunião inicial, depois o Rodrigo e o Márcio complementam essa história um pouquinho aí. Nessa reunião a gente viu que tinha potencial de envolver as outras universidades também, a Unilavras e a FAD Minas, que hoje não pôde ter representante aqui. Sexta-feira, por ser adventista, é um pouco mais difícil a gente ter representantes da FAD Minas. Mas ambos toparam, liguei para o Luiz, liguei para a Lindsay, que é a professora responsável, e ambos toparam conversar, para a gente entender como que poderia ser uma parceria, ou então entender como que as universidades poderiam trabalhar juntas. De fato, a gente conversou, foi uma reunião muito receptiva, em outros momentos já tinham tentado fazer essas reuniões, até tinham conseguido tal, mas a estratégia era um pouco diferente. O que eu via antes era muito voltado com reitores, com diretores, e acaba que é bacana a gente envolver, porque institucionaliza, né, quando a gente envolve com o reitor, mas não é de fato quem vai executar inovação e empreendedorismo. E dessa vez a gente fez com os professores que estavam responsáveis em cada uma das universidades pelo setor de empreendedorismo, né, pelo núcleo de inovação, empreendedorismo, cada um com as suas denominações. E deu super certo. A gente, de fato, entre aspas, entendeu que às vezes em ensino poderíamos ser concorrentes, mas em inovação e empreendedorismo não necessariamente. A gente poderia trabalhar juntos para o ecossistema. Começamos a fazer reunião periódica, 15 em 15 dias a princípio, depois estendemos esse prazo um pouco mais. Hoje, em média, a gente faz em torno de uma reunião por mês. E dentro desse projeto, a gente fez uma capacitação para os estudantes. Selecionamos 6 estudantes de cada universidade e fizemos uma capacitação em empreendedorismo e inovação, e que foi contemplada, né, que foi encerrada com o Bootcamp do Sebrae. Foi muito bacana, porque essa capacitação foi itinerante. Cada dia era em uma universidade diferente. Os alunos puderam vivenciar o dia a dia das outras universidades, pelo menos conhecer outros alunos, né? Acaba que aqui em Lavras, a comunicação entre os alunos das outras universidades ficou muito restrita. É mais em festa, quando encontra, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem muito aquela dinâmica integrativa, né? Acaba que elas são um pouco mais isoladas, até mesmo geograficamente, mesmo Lavras sendo uma cidade pequena. Mas foi muito bom, todos os alunos gostaram muito, e outros projetos surgiram depois disso, né? A gente teve agora o World Creativity Day, que é um evento global, e Lavras, a gente começou a trabalhar em Lavras também, e os meninos do Way e do Decola conseguiram ajudar a gente aí. Acho que esse é uma breve história aí de um movimento que tem tudo para dar muito certo aqui em Lavras e ser espelhado, sim, por vários ecossistemas do Brasil. Que legal, muito bom. Eu acho que esse é um movimento que ele pode gerar um impacto grande para o ecossistema, né? E além da educação, porque se a gente for olhar para a grande maioria dos ecossistemas de inovação que foram bem-sucedidos, que são bem-sucedidos, das cidades que têm um perfil inovador, a ativação da EBS da academia ela foi fundamental, né? A academia ela entrega para a sociedade talentos, né? Que podem estar mais preparados para desafios reais, para entender as necessidades limitadas.
Rodrigo, fica à vontade. Célia, você falou algo muito, muito legal nesse sentido aí, complementando um pouquinho que o Vinícius muito bem trouxe para a gente. Eu acredito muito no papel da academia para fomentar o ecossistema no que tange capacitação e qualificação de capital humano, intelectual. Lá em 2018, 19, na loucura da minha tese de doutorado, estudando veículos autônomos e como objeto de estudo e inovação ali por detrás, uma das análises que eu trouxe foi um pouquinho do papel de cada uma das hélices. Na época eu trouxe uma vertical, um framework para 5 hélices, e o que, no final das contas, eu cheguei como conclusão na tese de doutorado, tentando trazer para esse contexto aqui, é que a academia tem um papel importantíssimo dentro de ecossistema de inovação para ser gatilho desse ecossistema todo, na qual ela sensibiliza, conscientiza e traz capacidade intelectual para todo o ecossistema. Uma vez que a gente tem isso, todas as outras hélices conseguem se alinhar, a indústria vem beber disso, a sociedade consegue se beneficiar de uma certa forma, a gente consegue desenvolver mão de obra qualificada para conseguir fazer com que a engrenagem gire. E uma das coisas muito legais que eu venho percebendo, e felizmente a gente conseguiu alcançar no ecossistema aqui de Lavras, tudo isso, não vou nem falar 4 mãos, mas as centenas de mãos aí, a gente conseguir entender o papel de cada uma das instituições dentro dessas áreas e ainda além, né, tentar de uma forma ou de outra ver complementariedade disso. Que para qualquer conceito de ecossistema é a gente não só trabalhar com competição, porque existe, e ela vai sempre existir, mas a gente trazer para dentro de uma ótica de ecossistema na qual a gente coopera também. Então a gente traz a competição como principal fragmento aqui dentro do ecossistema local. Como o Vinícius muito bem colocou, seria impossível fazer com que a Unilavras não olhasse para a inovação de uma outra forma, que a UFA não olhasse, que a Fagama não olhasse. A gente olha, a FAD-Minas também, não comentei porque eu não vi a lista aqui, né, mas a FAD-Minas também, qualquer outra instituição, a gente não olha, mas a gente tenta convergir ações orientadas aí ao movimento Decola de modo a ganhar força. Então, acho que talvez seja uma das grandes fortalezas que a gente tem aqui. Então, todo mundo cede um pouquinho, todo mundo ganha um pouquinho, e aí, no final das contas, o ecossistema tem aí o maior ganho de todos, na minha opinião. Exatamente. E essa interdisciplinaridade, assim, ela é muito buscada pela educação, né? Mas eu vejo que ela não é, muitas vezes, simples de se alcançar, né? Se a gente for pensar aqui na nossa realidade, de vocês também, são instituições diferentes, né? Com diretrizes, com atuação, direcionamento tão diferente. E se a gente for pensar assim numa ótica que não é hipócrita, né? De certa forma, são concorrentes também, né? E enxergar além da matrícula do aluno, né? Enxergar para o papel social que a universidade tem, de entregar um indivíduo ali mais bem preparado para a sociedade, eu vejo que muitas vezes é um desafio, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, assim, como vocês lidaram com essa questão internamente, sabe, dentro da universidade, que eu imagino que vocês devem ter se deparado com essa questão, né? Ei, mas espera aí, nós somos concorrentes, né? Que negócio é esse aí de trabalhar juntos, integrados? Se aconteceu, e como é que vocês lidaram com essa situação, sabe? Franciele, posso falar? Pode, fica à vontade, então, Marcos. Vamos lá, acho que esse gancho é importante, né, e todos os colegas que estão aqui presentes podem também opinar, mas esse é um ponto que ele é assim, ele é muito sensível, né, porque quando a gente pensa em ecossistema, né, a gente não pode ficar pensando muito assim em concorrência, né, nós temos que pensar em aglutinar, cooperar, né, com cada um dentro, lógico, de sua expertise, mas para um benefício maior, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a UFLA é uma universidade que tem 114 anos, ela é uma das maiores universidades de Minas Gerais, né? E ela é pública, federal. Nós temos aí depois a FAGAMON, a Unilavras e a FAD-Minas são universidades privadas, né? E nós temos particularidades, a Lindsay não está aqui, né, hoje, porque ela faz parte também do nosso grupo, né, do Decola, são essas 4 instituições, como o Vinícius bem falou, e a FAD-Minas, né, é uma universidade adventista, né, mas, então, cada um com sua particularidade, cada um com a sua estrutura própria,
nós começamos a perceber que isso não é fronteira para a gente ser tido como concorrente, né? Então, assim, cada um tem sua expertise, cada um tem o seu público-alvo, cada um tem o seu nicho específico, mas em prol do desenvolvimento de um ecossistema mais ativo, né, onde nós queremos Lavras e a região de Lavras, o entorno aqui de Lavras, o entorno das universidades, ganhando com o desempenho, com as ações que as universidades podem fazer, tanto individuais como em conjunto, eu acho que isso transcende essa questão de concorrência, né? Então, assim, tudo começa com um bom relacionamento entre as instituições, e quando a gente fala entre as instituições, a gente fala entre as pessoas que estão na frente dos NITs, dos núcleos de inovação, ou da responsabilização dessa área, né, de atuação junto dos estudantes, e desse relacionamento, né, com o ecossistema. Então, eu, Rodrigo, Luiz e a Lindsay temos um excelente relacionamento como pessoas, né, acima de tudo, e nós colocamos os interesses pessoais de cada instituição de lado para trabalhar em prol de algo maior. E o ecossistema funciona assim, né? Se a gente começar a trabalhar muito pensando cada um no seu umbigo, né, a gente não tem um ecossistema, né? Então, lógico que as universidades têm seus programas internos, né? O programa VUEI, que é importante falar muito disso, que foi o que aglutinou esse grupo, né? É um programa de vivência universitária em empreendedorismo e inovação, da Secretaria do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, está da sede. Então, é um programa do governo do Estado que já tem alguns anos que trabalha com estímulo por meio de bolsas, né, e programas específicos para estudantes de graduação, incentivou o trabalho, né, em conjunto, e quando nós fizemos a primeira reunião com a equipe da sede, nós tivemos essa ideia. E quando eu falo nós, é sempre nós, né? Vocês estão vendo que a gente não fala eu fiz isso, eu fiz aquilo, é sempre nós, porque não tem um líder, nós não temos uma pessoa que a gente segue, né? Todo mundo dá a mão e corre para frente, que esse é o objetivo. Então, nós fizemos, né, concorremos por esse edital, a UFLA, inclusive, concorreu com 2 equipes, tá, que era por campus, então o campus de São Sebastião do Paraíso também foi representado, né, e também foi agraciada aí pelo projeto VUEI da Secretaria de Desenvolvimento, e a Fagamo também tentou aí na pessoa do Rodrigo, e aí nós conseguimos trazer todas as capacitações, todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos por essas equipes, né, às outras instituições em conjunto. Então, quando a gente pensa em concorrência, muito para essa área, a gente deixa tudo de lado, a gente não tem falado mais sobre isso, porque a gente já percebeu quanto que a gente ganha para o ecossistema, para os estudantes, para o crescimento individual, pessoal dos estudantes, e para a evolução do ecossistema, da mentalidade inovadora e empreendedora, quando a gente deixa essas particularidades de lado. Muito Posso bom. complementar o Márcio? Claro, fica à vontade. Eu queria frisar muito, tem uns pontos que foram essenciais até agora, né? E lembrar que a gente está começando também, né, Rodrigo, né, Márcio, Vinícius, a gente está experimentando, vendo o que dá certo. Mas eu tenho que tirar o chapéu demais para os nossos parceiros aqui dentro do grupo, porque, rasgando bastante as palavras aqui, pela gentileza que cada um tem em não se colocar à frente do grupo, ou em alguns momentos a gente dá um passo para trás, né? Rodrigo, Márcio, porque essa gentileza, essa visão que a gente tem compartilhada, ela está sendo construída todo mês, né? E a gente tem que renovar ela para não entrar demais aqui ou ali e não ficar uma situação que é o oposto do que a gente gostaria. Então, o Vinícius, quando ele fala de não concorrer na inovação, eu acho que ele é certeiro. Porque inovação, principalmente aqui em Lavras, tá florescendo. Tem espaço para caramba para todo mundo. Os nossos alunos, eles vão nadar num mar aqui completamente limpo. E eu acho que essa percepção como grupo ajudou para caramba a gente, né? Tem ajudado muito. E eu não posso deixar de destacar o papel do Vinícius. Ele foi um catalisador na hora certa. Então, quando vem o projeto VUEI, poderia ter passado batido. Poderia ter passado batido como um grupo. Aí eu não sei se foi exatamente o Rodrigo ou se foi o Vinícius que percebeu isso primeiro, mas essa abertura para trazer as outras universidades, e a nossa universidade não estava no VUEI, foi de uma delicadeza, de uma gentileza enorme. Porque abriu as portas.
Então, ter um bom motivo, né? O Voei foi um bom motivo para a gente durante um bom tempo, para estar reunido, o Decola, todo aquele treinamento, a capacitação dos nossos alunos. É um bom motivo, uma boa desculpa para conversar, né? Para começar a trazer para o dia a dia como é que vai ser realizado, como vão ser realizadas as ações. Se o Vinícius não tivesse ali, nesse início, nos empurrando aqui e ali para poder organizar tudo, acho que dificilmente teria sido tão legal assim, tão redondo como está sendo. E é isso, bastante, né? Acho que a gente está se descobrindo, encontrando o que faz sentido e, acima de tudo, a gentileza dos pares, de poder conversar abertamente sobre o que faz sentido para os nossos alunos. Acho que sem isso, como disse o Vinícius, é importante falar com o reitor, com o diretor, com o pessoal, mas quem que está fazendo no dia a dia? Né? Esse relacionamento legal com o Márcio, com o Rodrigo, com a Lindsay, ele sai da reunião e vai para o dia a dia. Isso que eu acho que é o que tem funcionado aqui, né, gente? É o que tem sido mais valioso. Porque, eventualmente, internamente, alguém pode contestar, né? Eu não sei, aqui não teve tanto, mas pode ter acontecido em qualquer universidade. O que você está fazendo com o pessoal da outra universidade? Quando você fala inovação para os nossos alunos, matou. É para o bem dos nossos alunos, é inovação. A gente vai abrir porta para ter um evento lá na UFLA, ou lá no Fagamo, que os nossos alunos vão poder ir, e eles também, das outras instituições, vão poder estar aqui também. Pelo menos assim foi bem suave internamente, sabe? A inovação, ela meio que abre porta para essa interdisciplinariedade, e estar envolvido com outras universidades é uma consequência de estar desenvolvendo o ecossistema, né? Sim, e eu fico pensando também que o potencial dessa integração, né, ele pode ser muito forte, ele é muito forte, ele pode ir para além das universidades, ele pode estar antes da universidade, no sentido de a gente também consegue integrar, e se eu integrar as escolas, né, pelo menos o ensino médio, conversando aqui no nosso ecossistema, se eu pegar ali as escolas profissionalizantes da cidade, as escolas que oferecem cursos de aperfeiçoamento, e aí eu estou trabalhando toda a cadeia de comunicação de uma cidade, de educação de uma cidade, né? É um potencial muito grande. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal do SENAC, aqui de Lauro de Freitas, e eles têm uma solução aqui chamada pensamento crítico, análise crítica e resolução de problemas. Com inscrições abertas, gratuitas, é uma solução que certamente prepara o participante ali para esses problemas reais, né, que a gente fala, e se conecta com os alunos da faculdade, se conecta com os estudantes do ensino médio, com o profissional que quer se desenvolver. Então, tem coisa de inovação acontecendo em outras escolas, né, vamos dizer assim, e que se todo mundo conversa junto, todo o ecossistema tem muito a ganhar, né? Capacitação de qualidade, inovação chegando para a sociedade de uma forma muito mais abrangente. Então, toda a cadeia ali transformada. Eu acho que é um potencial muito grande mesmo. A Simone pediu aqui no chat que o Vinícius falasse um pouquinho, e se você puder fazer isso, Vinícius, contar para a gente dos desafios, né, que você teve aí nesse papel como articulador, né, porque nós aqui do Vale do Pitanga, a gente se vê muito nesse papel, né, de tentar articular, como a gente está fazendo aqui hoje, e a gente sabe que não é tudo linear, como a Simone falou aqui. Ela colocou aqui, eu acho que qualidade de parceiros que você encontrou e o propósito compartilhado pode ter sido chave. Confere? Conta para a gente um pouquinho desse desafio de fazer essas conexões todas. Claro, Simone, pessoal. Eu tenho falado que Lavras, a gente está com uma particularidade muito grande. A gente está com pessoas certas, no momento certo, fazendo a coisa certa. Então, isso, de fato, ajudou muito. De fato, o Rodrigo, Márcio, Lindsay, Luiz, eles deixaram total o ego de lado e se disponibilizaram e se entregaram e vestiram a camisa para, de fato, esse projeto acontecer. Se o ego fosse colocado em pauta aqui, né, com certeza a gente não teria esse projeto hoje. E o grande desafio dos ecossistemas, de maneira geral, né, é o ego dos atores. Tem muitos ecossistemas aí, pelo Brasil, que a gente fala que não é o ecossistema, é um ecossistema, né? São vários atores querendo brigar quem é mais importante, quem tem mais notoriedade, e algumas coisas nesse sentido. Particularmente, quando eu assumi o ecossistema, a vaga de agente local de inovação do ecossistema
lá em agosto do ano passado, eu tive que fazer um plano de intenções minhas, né? Não era nem um plano de ação na época, mas o que eu via do ecossistema, e um dos meus grandes sonhos era, de fato, unir as universidades. Eu fui aluno da UFLA, na faculdade, e fui aluno da Unilavras no ensino médio. E eu consegui enxergar muito bem nas duas universidades seus potenciais e também algumas falhas. E geralmente a falha de uma era o potencial de outra. Por exemplo, enquanto a UFLA, por ser uma universidade federal, ela é um pouco mais burocrática, dependendo de algumas coisas, é um pouco mais oneroso. A Unilavras, por ter uma pegada um pouco mais privada, apesar de ser uma fundação, ela consegue resolver algumas coisas de maneira muito mais prática. A gente une isso, fica muito mais fácil. E quando eu estava na faculdade, eu participei de vários projetos extracurriculares, projetos a nível Brasil, e sempre que eu falava que era de Lavras, as pessoas conheciam Lavras pelas faculdades, principalmente pela UFLA, né, que tem um nome nacional, e a gente de Lavras tem essa percepção, mas não tão grande quanto quem é de fora. Então, gente, a gente tem que unir isso um pouco mais. E conversando com outras pessoas, a gente tem grandes empresários que têm um amor muito grande por Lavras, de fato, isso era uma coisa que era pautada. E, ao mesmo tempo, quando eu cheguei com isso para o Sebrae, já foi me apresentado. Falei, ó, já tentaram várias vezes fazer isso, não deu certo. Aconteceu que casou. Logo depois que eu assumi, o Rodrigo procurou a Gláucia, depois o Márcio foi entrando em contato também, e surgiu a oportunidade do Voei. Falei, nossa, é a desculpa ideal para a gente fazer isso. Na reunião, a gente fez uma reunião juntos, né? Eu não conhecia o Luiz, não conhecia a Lindsay também da FAD Minas, conhecia apenas o Márcio tinha sido meu professor na faculdade, o Rodrigo eu fiquei conhecendo, né? E eu já cheguei com essa pauta quente atrás, né? Falei, não, vamos tentar unir as outras também, pelo menos para uma conversa. Eu consegui o contato do Luiz e da Lindsay, liguei, e eu falei para os dois, não sei se eles lembram disso. Falei assim, ó, tô aqui falei para o Luiz, falei, Luiz, acontecendo isso, projeto tal, UFLA e a Fagamo estão, queria saber se a Unilavras está no Voei e tal. Eu falei, não está. Falei, ó, beleza, mesmo não estando, a gente quer fazer uma reunião. E a Fadmina já topou, só falta a Unilavras. Aí o Luiz falou assim, opa, tô dentro. Já que é assim, vamos pelo menos entender o que é. E eu liguei para a Lindsay com a mesma pegada. Ó, Lindsay, tô aqui com o pessoal do Voei e tal, a UFLA tá dentro, a FAD Minas também e tal. Não sei se vocês estão falando, a gente não tá, não deu tempo de escrever e tal. A gente quer fazer uma reunião mesmo com base no programa, mas só para a gente entender, tentar extrapolar isso para as outras universidades também. Milabra já topou participar disso, só falta vocês. Topa? Aí toparam, né? Tipo assim, só vai ficar eu de fora. Acabou que a gente não deu nem chance para isso acontecer. E foi ótimo. É muito difícil arrumar a agenda de todo mundo, e de cara a gente acertou numa agenda, e tem sido muito bacana isso aí. Acho que as coisas foram muito encaixando, porque as pessoas, de fato, estavam e estão disponíveis, né? E não é só nas universidades, é uma particularidade do momento de Lavras. Vários outros atores que às vezes estavam um pouco desconectados, mudaram as pessoas, mudamos algumas estratégias e estão mais ativos. Mas como desafio, o que eu vejo é justamente isso. Apesar de ser um ponto positivo, as pessoas, Márcio, Rodrigo, Luiz, Lindsay, estarem dispostas e inteiradas hoje, ao mesmo tempo, nem todas as universidades, esse é um programa institucionalizado, né? É um programa inicial ainda. Se muda alguma gestão, acaba sendo uma preocupação nossa. Qual que vai ser o papel da gestão? Qual que vai ser o futuro desse programa? Então, acho que o nosso desafio aqui como um ecossistema, ou como agente de inovação, é tentar agora, de fato, envolver a diretoria, envolver a reitoria. Agora a gente já tem resultado para isso, e tornar isso institucional e criar alguns parâmetros até mesmo de apoio para o programa. Nossos desafios aí nos próximos meses, acredito eu. Não sei se mais Rodrigo e Luiz concordam com essa linha de pensamento. Concordo, 100%. Complementando aí um pouquinho do que o Vinícius comentou, se me permitem, eu não vou esquecer da primeira reunião que a gente fez todos juntos, na qual, lembro direitinho da fala do Luiz, falou assim, aqui nós não temos competição, aqui nós somos todos
a favor da inovação. Então, talvez colocar o aluno, como Márcio e Luiz comentaram, em primeiro lugar, e pensar no papel, às vezes a gente se perde nisso, né? No papel de uma instituição de ensino, que é conseguir fazer com que uma pessoa se desenvolva, se ensine no mercado de trabalho e seja uma pessoa, um profissional melhor. E a inovação consegue potencializar. Como o Vinícius muito bem colocou, todas as pecinhas nos lugares certos fizeram com que isso acontecesse. Não existiu um mais importante ou outro mais importante, mas estarmos oportunamente todos no mesmo momento. E todo mundo topar, porque se algum deles não tivesse topado, não existiria movimento. Poderia existir uma forcinha maior da UFA com a Fagão quando voei, mas não teria o Decola, que seria muito menos relevante para o ecossistema local. Então, todo mundo topando foi o que fez a diferença, na minha opinião. E para além disso, eu acho que a gente tem ali um papel muito importante em tentar fazer com que isso se permaneça, porque, como o Luiz muito bem comentou, nós estamos experimentando também. E tem muita pegadinha que pode, as armadilhas que a gente pode cair. Então, a gente às vezes romantiza que não tem a competição, mas ela existe. A gente tenta fazer com que ela não exista a todo momento, mas quando a gente sai de uma reunião do Decola, isso pode acontecer. Eu já peguei armadilhas da Fagão, por exemplo, tentando trazer um marketing mais forte para isso. Desacelera. Vamos trazer o propósito disso, porque a gente não tem um controle das instituições. Existem pessoas que estão acima disso. Caráter, propósito, aluno acima de tudo, e foco também. Por diversos momentos das nossas reuniões, a gente dá vamos fazer isso, isso e isso. Não, gente, calma. Vamos tentar fazer o que a gente pode fazer enquanto instituição de ensino. Talvez a gente tentar colocar e dar foco, eu acho que é uma das coisas também que muitas vezes a gente tenta desviar de umas armadilhas que aparecem aí. Culpado de perder o foco. Gente, posso ter legal? Manda, Luiz, manda. Depois eu falo. Da questão que o Rodrigo falou do marketing. Na hora que a gente fez o nosso evento lá com os alunos, a gente vestiu a camisa com o nome de todas as instituições, assim, né? Foi bem legal. Eu me sinto também vinculado às 4 instituições por motivos diferentes, mas na hora que o marketing vai fazer a notícia, ele sempre tenta fazer com o viés da sua universidade, né? Então, uma coisa que, pelo menos, todo mundo tentou fazer um pouco. Jogamos no grupo as notícias para ver se pegava um viés, mas assim, ó, não é nenhuma específica. Fala do conjunto. Porque senão o marketing já ia lá, vamos vender o Unilavras, vamos vender a UFA, vamos vender o... Entendeu? Senão ficava uma coisa que vai exatamente contra o que a gente está tentando fazer. Não dá destaque para nenhuma, dá destaque para o aluno. Olha só os meninos. Na verdade, o grupo final lá, do evento que a gente fez, talvez alguém vá comentar daqui a pouco, ao final do Decola a gente fez um bootcamp muito legal lá com o Sebrae, e os grupos eram formados, eu não sei se obrigatoriamente ou se no fim das contas a gente optou por não ser obrigatório, mas cada grupo tinha uma pessoa de cada universidade, pelo menos, né? Tinha um grupo, acho, menor que ficou sem um componente, mas o grupo que ganha, o grupo que vai à frente, tem um componente de cada uma. Então, é eles que a gente tem que destacar, né? O aluno que tem que precisa estar no holofote, não a gente. A gente sai da frente e deixa os meninos brilharem. É engraçado que você falando dessa questão da mídia, quando eu comecei a conversa aí com o Vinícius, ele me contou um pouquinho desse movimento de vocês, aí eu fui para o Google, né? Fui para o Google pesquisar, coloquei lá Decola, universidades, e aí apareceram notícias nos sites de cada instituição. E isso foi, de fato, uma coisa que eu senti muito forte, sabe? A UFLA não estava lá vendendo a UFLA, ela estava contando ali sobre o movimento, e isso foi uma coisa que me despertou curiosidade na hora, né? Nossa, para isso acontecer, tem que haver um sentimento, primeiro, assim, quem está envolvido nisso lá da UFLA, tem que estar com um sentimento de pertencimento e tem que estar muito a par de tudo que está acontecendo e tem que ter o controle disso dentro da UFLA ali, para que isso não vire ali a UFLA se promovendo ou outra, né, qualquer uma das instituições se promovendo. Muito legal isso, assim, estar 100% presente, né, se sentir parte disso, eu acho que é o que faz com que esse tipo de situação rara de ocorrer, desafiadora, mas que a gente está vendo que existe, é o que faz isso acontecer, né, se sentir parte de verdade, estar realmente envolvido, não só envolvido, estar comprometido ali, acho que isso é muito importante. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei na hora, se eu não me engano.
Professor Márcio? Na sequência, né, do que está sendo construído agora, a ideia do que a gente está conversando, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho dos projetos que a gente teve e os projetos que a gente tem futuros agora, né, com o Decola. Como a gente falou, né, tá tudo muito experimental, né, ainda não existe um selamento, né, assim, vamos pensar um instrumento jurídico, né, que marque uma cooperação técnica entre essas universidades, e a gente nem sabe se esse talvez seja o melhor, a melhor forma de trabalhar, mas talvez isso para ter uma perenização, né, como uma atividade, isso pode ser um caminho, a gente está estudando isso. Mas olha como que é interessante as coisas, né? Acho que tudo começa por meio da conexão. Então, assim, eu trabalhei com o Rodrigo na fundação aqui da Universidade Federal de Lavras, o Rodrigo foi estudante aqui, o Vinícius foi meu aluno, inclusive. Aí então, assim, eu e o Rodrigo trabalhamos em mesma equipe, o Rodrigo agora como professor, né, da Fagamo. Eu entrei no Núcleo de Inovação de Lavras em 2020, e aí a gente começou a trabalhar mais essa questão de inovação e empreendedorismo. Aí eu já conheci o Luiz de antes, minha filha estuda no colégio dele, que ele trabalha, que ele se dedica. Aí a gente começou a falar, a Lindsay já já trabalhou na Unilavras, não é isso, Luiz, né? E já foi professora de muitos de nós, aí o Denis que trabalha comigo aqui. Então, assim, quando você começa a ver, as conexões, elas são muito importantes. A gente está numa cidade de interior que tem 4 grandes universidades, né? Assim, então, assim, um ambiente em que pulsa essa questão do ensino, essa questão de jovens, essa questão, né, de tentar desenvolver, de trazer algo novo, e às vezes o que falta é um pouco realmente da comunicação entre esses setores. Então, o que a gente está conseguindo fazer, assim, com muita cautela nesse ponto, né, de uma universidade não querer levar o crédito pela outra, e aí quem freia isso somos nós mesmos, né, nós falamos, não, pessoal, não é assim, porque cada universidade tem a sua comunicação, cada universidade tem a sua forma de tratar o marketing, né, institucional, mas a gente fala, não, aqui, ó, somos nós, né, nós estamos trabalhando em conjunto. E aí, essa questão dessa conectividade, ela é muito interessante, porque a gente se conhece, é uma cidade pequena, a gente se conhece ali de tomar um café na padaria, de almoçar junto, de ter trabalhado junto, ter sido um aluno do outro, ter sido um chefe do outro, de ter sido, sabe, então isso que é muito legal, porque quando as coisas se convergem, né, para o mesmo lado, as pessoas se transformam em entusiastas, e a gente tem uma força de vontade muito grande, que é o segundo ponto que eu queria tratar, né? Então, a primeira é a conexão, que é muito importante, e depois a vontade, porque todo mundo aqui é sobrecarregadíssimo de ações, de atividades nas suas instituições, né? Então, assim, eu estava agora em qualificação, tenho certeza que o Luiz estava trabalhando alguma coisa pesada na universidade, o Rodrigo também, a Lindsay não está hoje por outro motivo, mas a Lindsay também é super atarefada, foi uma semana de inovação para eles aqui na FAD Minas essa semana. Então, é o seguinte, a vontade nos move, e a vontade de fazer o quê? De ter um objetivo, que é transformar o ecossistema, né? Então, é isso, é conexão, força de vontade voltada para as pessoas mesmo, com o objetivo de transformar. Por quê? Não adianta a gente trabalhar 4 universidades no ecossistema, as empresas da cidade não estarem conectadas. Então, está começando, assim, Lavras está tendo um movimento que a Fundação CERT, né, e o SEBRAE puxou isso para a gente, de começar a trabalhar mais em conjunto, trabalhar essas hélices, né, de conhecimento. E nós falamos, não, peraí, vamos começar pela universidade, que é onde a gente tem afinidade, onde a gente sabe como trabalhar, onde todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência, a mesma expertise, e o nosso foco é o mesmo, o nosso foco é colocar estudantes com vontade de empreender, com vontade de inovar, de desenvolver produtos, processos, negócios, soluções, para criar um ecossistema mais forte, e que esse ecossistema mantenha esse estudante aqui. Por quê? Se a gente parar para pensar, e se vocês buscarem assim, o que Lavras tem de bom? Lavras tem um IDH excelente, né, uma cidade super segura, a gente tem uma qualidade de vida muito alta, mas nós não somos uma cidade turística, nós não somos uma cidade reconhecida pela gastronomia, nós somos uma cidade reconhecida, sei lá, por um ambiente assim, industrial tão pesado, apesar de ter muitas empresas importantes, mas assim, isso não caracteriza a cidade. E aí a gente sempre discutiu muito disso, assim, o que a gente atrai para a cidade? Já que estamos falando de ecossistema, o que a gente pode fazer para atrair pessoas, atrair novos empreendimentos e manter as pessoas que a gente desenvolve aqui na cidade? Aumentar o PIB, aumentar, né, a atração de novos empreendimentos. A gente está tendo um shopping que vai ser construído agora na cidade aí. Então, o que a gente tem de bom? Nós temos os nossos estudantes, nós temos os nossos cérebros, né?
Então, que a gente desenvolva melhor essa linha, essa vertente, para que a gente comece a exportar para outros locais, para outras cidades, para outros ecossistemas, quem sabe para outros países, né? Essa visão de que Lavras é um polo de desenvolvimento de pessoas conectadas, que gostam, né, que têm força de vontade de inovar, de desenvolver, para transformar o ecossistema em um ambiente onde elas vivem. Então, nós vivemos aqui, nós queremos o melhor para nossas famílias, para os nossos filhos, e é lógico que, se eu puder auxiliar no que for necessário, qualquer instituição, seja de ensino, de uma empresa, alguma coisa, para tornar o ambiente, o ecossistema mais atrativo, para que meus filhos, né, ou todos os meus amigos, as pessoas que vivem comigo, convivem comigo, estejam bem, eu vou fazer. Então, acho que isso nós temos em comum, tá? Todos nós que estamos trabalhando aqui, nós temos essa visão bem forte, bem estabelecida e de comum acordo. Que legal. Assim, vocês vão falando e eu fico pensando assim, gente, esse é um movimento bonito até, né? Eu tô vendo que, assim, isso não é uma coisa... tá ficando muito forte para mim aqui nessa conversa, né? Eu não tô falando aqui, simplesmente, não tô falando não tô falando da Fagama, não tô falando da UFLA, eu tô falando com essas pessoas, porque essas pessoas estão muito envolvidas e comprometidas, né? E a gente sabe também, assim, desses desafios todos, né? Eu vejo que nós somos ecossistemas diferentes, né? Nós estamos em cidades diferentes, cada uma com seus desafios ali sociais, culturais, econômicos, né? Diferentes. Mas eu acho que provocar essa conversa é importante, sim. O Márcio falou que ia comentar um pouquinho para a gente sobre os projetos, né? O que vocês pensam, o que vocês estão programando aí pela frente desse movimento? Bom, eu só coloquei no chat porque alguém falou, né, que estava sendo feito, mas eu posso dar um início e, lógico, Luiz e Rodrigo me apoiam aí, né? Tudo começou o seguinte, né, com o VUEI da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a gente falou assim, puxa vida, é um programa de vivência universitária, né, de mapeamento de ecossistemas interno das universidades. A gente acabou fazendo isso em conjunto. Então, o Rodrigo teve essa questão do projeto da Fagamo em si, de trabalhar mais a questão do empresariado, o Rodrigo vai falar um pouquinho melhor sobre isso, eu não vou roubar o papel dele, não, né? Então, e aí, assim, o objetivo foi esse, de trabalhar mais com o Sebrae, com o MEI, aí ele vai explicar direitinho, e aí a gente chegou no Sebrae, tá? E aí que o Vinícius trouxe isso para a gente, puxa vida, que legal isso, né? E juntamos as 4 universidades, e vamos falar o seguinte, olha, os estudantes nem sempre têm conhecimento sobre inovação, empreendedorismo, conceitos e tudo mais, vamos fazer uma rodada, né, de conhecimento dessas instituições, e o Vinícius coordenou tudo isso, como o Luiz aí bem explicou, e isso concatenou no final, né, desse ciclo de reuniões, numa reunião de escola, onde os nossos estudantes mesclados, né, não trabalharam universidade por universidade, nós fizemos assim, era uma pessoa de cada universidade, incluindo o campus São Sebastião do Paraíso da UFLA, eles vieram para cá, lá de São Sebastião do Paraíso, e passaram aqui 2, 3 dias trabalhando com a gente com essa questão do curso Pocket do Sebrae, que é o Bootcamp, onde você ensina modelo de negócio, desenvolve uma solução específica, e nós colocamos isso, qual uma solução para os universitários que a gente tem aqui no ecossistema, que eles têm de problemas, e foi muito legal, as soluções assim foram espetaculares. Então, nós criamos aí 5 equipes, né, e eles se desenvolveram como pequenas startups, com ideias, fizeram validação, fizeram proposta de valor, trabalharam realmente empreendedorismo assim na veia, e no final apresentaram essas soluções, e nós fizemos um evento lá na Unilavras, no espaço bem bacana que eles têm lá, apresentando não só para eles mesmos, né, para nós, né, essas soluções, mas para representantes do ecossistema local, para representantes da Secretaria de Desenvolvimento do Estado que vieram para cá a nosso convite, né? Nós tínhamos aí consultores de inovação que vieram para cá. Então, assim, foi um evento que nós organizamos, assim, a 4 mãos, né, com as 4 universidades, 5 mãos, né? Não podemos esquecer do Sebrae aí também, dando esse apoio direto, mas que foi, assim, espetacular. E aí isso está virando um caso de sucesso, assim, né? A Secretaria de Desenvolvimento do Estado fala muito do nosso caso, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu aqui. E aí, a partir de agora, a gente tem agora a ideia de continuar, né, trabalhando nesses novos projetos,
E aí eu vou deixar para os colegas falarem aí, mas a gente tem agendas conjuntas que estão sendo elaboradas agora, a gente tem um papo que a gente vai começar a desenvolver agora também, e vários outros projetos que a gente quer fazer aí com esses estudantes, mantendo, né, a continuidade aí do projeto Decola. Então, por favor, Rodrigo, quiser falar um pouco mais aí da oportunidade do seu projeto, depois talvez o Luiz falar um pouquinho mais da agenda conjunta, né? A gente divide aí o bônus, né? Dividir bônus, não é ônus, não, dividir o bônus de falar do nosso projeto. Bom, eu acho que a ideia é que quando a gente escreveu o edital para o Voe, a Fagamon não tinha muito da inovação e do empreendedorismo ainda na instituição, e ele veio como uma ponta de lança ali para começar a tratar esses assuntos de uma forma mais explícita. E a gente já comentou muito de que esse movimento acabou se tornando um pouquinho maior, né? Explodiu a Secretaria de Desenvolvimento, o edital do Voe, mas obviamente, para dentro do edital Voe, esses 6 alunos bolsistas ajudaram muito para a gente ter pessoas dedicadas a fomentar isso. E o curioso é que algumas ações que aconteciam já em outras instituições, acho que o Luiz vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, a gente começou a absorver também, a título de bem, e tentar replicar. Porque funcionava, o que era bom a gente deveria disseminar, né? A gente começou com o movimento de sensibilização, conscientização de dentro para fora, dentro do projeto da secretaria. A gente entende que se o aluno é agente transformador, o professor tem um papel importantíssimo nisso, porque o aluno passa, o professor fica. Então, dentro da Fagamon, a gente começou a entender que era importante que os professores também tivessem um papel importante de conscientizar e sensibilizar. E o Decola também entende muito bem isso. O Sebrae também entende, que é uma ação que o Sebrae propôs para a gente. O Vinícius ou o Luiz podem comentar um pouco melhor sobre isso, de capacitação e qualificação do corpo docente também. E a gente começou a entender que a gente precisava fazer com que o bichinho da inovação picasse todo mundo, por meio de ambientes que fossem gostosos, né, que fossem propícios a isso, mas não só propícios a isso, que tivessem profundidade, que tivesse conteúdo, que tivesse conceito, que tivesse aplicabilidade também. E a gente tenta frequentemente fazer com que não seja só movimentos que são rasos, né, mas que as pessoas aprendam de fato com isso, né, seja hard, seja soft skills. Para dentro do projeto do Voe que o Márcio comentou, a gente inicialmente tem aí a expectativa de trabalhar com microempreendedores individuais, mas com o foco de fazer com que os alunos aprendam a partir de um contato com eles. Então, sempre esse foco, sempre o aprendizado, o aluno como agente transformador, e a gente tentando fazer com que o ecossistema tenha aí um benefício em prol disso, de uma forma direta ou indireta. Vou deixar um pouquinho o pessoal falar também aí. Legal é que as iniciativas elas vão ramificando, explodindo também, junto com os outros parceiros, né? Então, cada universidade hoje tem um espaço que tem mais a pegada de inovação, isso foi bem legal, né? Ele permitiu a gente fazer essa troca, mas você deixa tá aí, né, Márcio, para falar de agenda? Ela ainda não está do jeito que a gente queria, a gente, claro, está começando também, mas o que nós percebemos? Em determinado momento do passado, eu não lembro se foi no relatório da CERT, o Vinícius, que estava aquele fluxo natural ali ao longo do ano, né? A gente conversa bastante também sobre isso. A gente percebeu que as universidades podem ter o papel de criar esse fluxo ao longo do ano, que vem da sensibilização de base, até aqueles eventos que mostram a inovação como um todo e atraem o empresariado. Então, acho que um dos nossos desafios agora já que não tem uma agenda do ecossistema tão clara, se as universidades, que é o que a gente está propondo fazer agora, pelo menos pegarem aquilo que a gente já faz. O Unilavras, o Fagamon, a UFLA, a Fadmina já tem ações voltadas para a inovação. Seja um congresso, seja o Papo, né, que agora tem também nas outras universidades, que é uma reunião rápida para falar de um tema de inovação, ou uma oficina. O legal é a gente poder disponibilizar isso de forma integrada para os alunos das 4 universidades. E criar os eventos ao longo do ano que deem um tom para que a gente possa sempre estar rodando da sensibilização até quem tem mais interesse participar lá no fim, numa feira de inovação, de uma hackathon, num congresso. E acho que esse é um dos desafios atuais, né, gente? Começou a integrar isso assim, de forma bem
despretensiosa, mas daqui a pouco vai ficar muito legal. Porque se os marcos que a gente estabelecer começarem a ser adotados pelo restante do ecossistema, e faz sentido que isso aconteça, aí eu acho que a gente já vai ter um grande primeiro sucesso de universidades influenciando até o ritmo do próprio ecossistema. A parte de capacitação de professores, até o Vinícius acho que vai falar mais alguma coisa, né, Vinícius? É uma necessidade que, assim, a gente está buscando aliados, né? E dentro da instituição, os professores são absolutamente indispensáveis. Eles ficam, né, Rodrigo? Foi você que falou, Márcio? Foi o Rodrigo que falou, né? Os professores ficam. Eles dão o ritmo com os estudantes. E essa necessidade, ela está gritando. Então, trazer eventos que sejam marcantes para o ecossistema e também espalhar aqueles pequenos que a gente faz ao longo do ano para os demais alunos. Acho que essa é uma das frentes que a gente está trabalhando agora de forma bem clara. A nossa ideia, pessoal, é não assim, lógico, cada instituição tem a sua programação, né, a sua agenda de eventos, de reuniões, de meetings e tudo mais, mas a gente pode ter coisas que interessam os estudantes. De novo, foco na transformação do estudante, o estudante como agente transformador, né, e então o que nós podemos fazer? Em vez de ter um evento de inovação na UFLA e outro na Unilavras na mesma semana, e aí entra de novo essa questão de concorrer por público e tudo mais, por que não trabalhar uma agenda conjunta, onde a gente possa aí ter flexibilidade de todo mundo poder participar e beber dessa fonte de todas as universidades, de todo o potencial que cada uma delas tem para trazer para o ecossistema. Isso é pensar em ecossistema, né? Pensar em conjunto, pensar em grupo. Então, independente da instituição, nós estamos agora, lógico, né, dentro da medida do possível, montando aí uma agenda conjunta, né, onde a gente vai disponibilizar para o ecossistema e todos os estudantes, pessoas do ecossistema, não só estudantes, né, mas pessoas de maneira geral, todos que estão aqui presentes, né, em Lavras e na região, possam ter uma agenda na mão fácil de falar, olha, tem uma palestra amanhã no Lavras, mas depois de amanhã tem um curso específico lá na UF, depois tem alguma coisa na FAD Minas, aí tem um evento lá na Fagamo, e eles podem ir bebendo dessa fonte aí, da medida que eles bem entendem, certo? Então, acho que esse é um foco que a gente tem agora, né, de trabalho, e sempre pensando nisso, pensando no conjunto. E aí, só assim, mais um ponto só que eu gostaria de falar, que eu acho que eu vi uma pergunta ali falando assim, se os reitores, né, como é que eles acham disso. Quando a gente começou o movimento, de maneira geral, eu me lembro do nosso secretário de desenvolvimento aqui municipal, ele falou uma vez para a gente, assim, falou, olha, precisava envolver as universidades, né, vamos fazer uma reunião conjunta dos reitores, e aí a gente faz isso e traz os reitores juntos, e assim, gente, seria espetacular ter 4 reitores juntos, trabalhando na mesma sala, conversando, mas no final das contas, eles iam fazer o quê? Já que é inovação e empreendedorismo, vou passar para quem é o responsável por esse setor. Então, assim, quando nós conversamos com os nossos reitores, aí, nossos superiores de maneira geral, eles já vêm com essa prerrogativa. E o que é mais interessante, que foi mais legal, é essa questão da abertura das universidades, porque, eu vou falar do exemplo meu aqui, né, o professor, o nosso reitor, João Crisóstomo, falou assim, Márcio, carta branca, você faz o que você quiser, a inovação empreendedorista está na sua mão, isso tem que ser aberto, toca o barco. Tudo que você fizer que tiver um benefício para o ecossistema, para a gente, para todo mundo que está ao redor, e para a gente chamar atenção para Lavras, né, para as instituições, para trazer gente especializada, gente que queira estar aqui com a gente, isso é bom para todo mundo, não é bom só para a universidade, é bom para todo mundo. Então, acho que todos tiveram essa visão e passaram para a gente essa bola, né, e na verdade a gente já assumiu e está levando isso para frente desde então. A agenda integrada, a agenda conjunta, ela também é um grande desafio nosso aqui, né? Você pode perceber ali no chat que todo mundo colocou, fala sobre a agenda conjunta, que é um desafio para a gente aqui. Volta e meia tem evento que a maioria dos atores não sabem, ou tem eventos que sabem, mas são muito parecidos, as datas às vezes coincidem, assim, então tudo relacionado à agenda integrada é um desafio para a gente também. E é bom ouvir, assim, quem já está nesse processo falando que também é desafio para vocês, mas que vocês estão nesse processo aí de fazê-lo. Agora eu quero, para a gente poder encerrar a nossa conversa aqui, abrir espaço para caso alguém queira fazer alguma pergunta aqui, habilitar seu microfone, perguntar alguma coisa mais diretamente, fiquem à vontade, Constantino, Bárbara, especialmente aí.
professora Monique também. O Constantino já levantou a mão aí, vou passar a palavra para você, Constantino. Bacana. Eu queria começar parabenizando a iniciativa de vocês. Aqui no Lauro de Freitas a gente tem 3 grandes universidades, né, 3 grandes faculdades e universidades, a Uninasal, a Unime, do qual eu sou coordenador do curso de Administração e Contábeis. A gente tem o IFBA também. Apesar de haver trocas de bate-papos entre eu, professora Bárbara, professor Joaci, a gente realmente nunca sentou para conversar sobre a possibilidade de fazer trabalhos conjuntos. E sempre uma inspiração, a gente está ouvindo vocês, a gente já teve a experiência também, a gente tem tido reuniões na terça-feira, finalizamos agora o curso de governança, mas não foi só houve vários exemplos lá do Rio Grande do Sul, entre outras cidades, Porto Alegre, entre outras cidades, que tinham também essas iniciativas entre as universidades e faculdades para fazer valer o ecossistema. Uma das dúvidas minhas, e vocês vão falando e muita coisa passando na cabeça, a gente tem, tanto eu, professora Bárbara e professor e o IFBA, eu vejo fazendo muita atividade de empreendedorismo e inovação, e a gente acaba fazendo algumas competições, e palestras, entre outras coisas, mas uma coisa que eu sinto uma certa dificuldade por exemplo, a gente faz hackathons, faz maratonas de inovação, e em determinado momento fica parado ali. Então, as ideias meio que ficam estagnadas. Eu queria entender exatamente como é que vocês conseguem fazer o link dessa hélice, que é a hélice da educação, com as empresas, né? Como é que vocês conseguem, como é que a gente consegue pegar aquilo que é fomentado dentro das instituições de ensino e é materializado no mercado? Como é que vocês estão trabalhando isso exatamente? Ô, Vinícius, quer que eu responda? Por favor. A gente ainda não consegue. A gente ainda não consegue. Acho que esse é um dos grandes desafios, porque assim, a Hackathon ela é interessante, os desafios de Startup Weekend são interessantes, os congressos são interessantes, as feiras de inovação, como atividades educativas. Mas para que isso realmente seja berço de realmente startups ou espaços que sejam realmente, continuem construindo, a gente tem todas as etapas, né, Márcio? E a gente conversa muito isso, a gente tem todas as etapas. Lá com o Márcio eles têm incubadora, a gente tem outras aqui, pré-aceleradoras, mas a gente ainda não linkou, né? Me corrijam, Rodrigo, Márcio, Vinícius, mas o link ainda está para ser feito. O que a gente tem feito bastante é botar na mesa e evidenciar o que não está linkado. Isso a gente já começou a fazer, né? Até para ter mais intencionalidade quando a gente for realizar esse tipo de eventos, que é de base, né? Que é de sensibilização. Bom, só dar uma palhinha aí, né, Luiz? Aí, pessoal, esse é um outro processo que a gente está colocando dentro desse grupo Decola, né, que extrapola as ações com os estudantes, que é a questão de montar essa trilha de desenvolvimento, né, de pessoas e empreendedora no ecossistema. Então, assim, nós temos nas universidades um potencial gigantesco de ideação, como você falou, professor Constantino, sobre a questão de hackathons, Startup Weekend, são programas que a gente faz para o desenvolvimento de novas ideias, startups, depois elas morrem ali, né? Então, assim, o que fazer, o que vem depois? Então, assim, a UFLA hoje tem uma incubadora de empresas de base tecnológica, temos um parque tecnológico que é o Labrastec, né? Então, assim, nós temos hoje a possibilidade de dar continuidade nisso, mas ainda está cada um na sua caixinha. Aí, como o Luiz falou, a gente está agora um próximo passo também, começar a montar essa trilha empreendedora, inovadora dentro do ecossistema. Porque a gente tem essa trilha, assim, cada instituição tem a sua trilha desenhada, né? Mas agora começar a juntar a trilha de todo mundo e alargar essa boca de funil, né? Principalmente essa questão de ideação, aí, de startups, desenvolvimento de soluções. Isso a gente vai começar a fazer com certeza, tá? A gente já fez algumas reuniões, né, com esse foco, né, Rodrigo e Luiz e Vinícius, mas a gente vai desenhar, isso não está feito ainda, tá? Mas a gente
tem um planejamento para isso, e quem sabe, numa reunião futura com vocês, a gente já começa a mostrar um pouco desse desenho, tá? Acho que é bem inevitável também, né, Márcio? A gente vai chegar lá. Vamos chegar. Só complementando aí, a gente talvez não deva cair na armadilha de tentar fazer isso agora. A gente não estamos no momento de tentar fazer isso, a gente está no momento de conseguir sensibilizar, conscientizar, e naturalmente isso vai acontecer. Talvez uma empresa vai chegar e vai começar a querer fazer isso para a gente conseguir organizar isso, talvez isso vai acontecer de uma forma natural. Talvez essa é uma das armadilhas que podem fazer com que morra o movimento todo, porque a gente quer tentar forçar algo que não está no momento. Isso vai acontecer, inevitavelmente. A gente tem que manter forte no foco ali de conseguir entender o time correto de se fazer isso acontecer. O Rodrigo é guardião dos papéis, ele deixa bem claro isso nas reuniões. O papel da universidade é sensibilização, tá, gente? Muito bom. É importante também, né, no movimento, assim, ter pessoas com papéis definidos, né? Gosto de dizer, ó, ele é guardião do papel, porque é sempre dos papéis, porque é sempre alguém que está ali lembrando, né, não deixando sair daquele objetivo. Eu acho que isso é importante, né? Essa organização de vocês também enquanto movimento, assim, bem legal. Monique, fica à vontade, você levantou a mão. Olá, estão conseguindo me ouvir? Estou sim, professora, pode falar. Bom, boa tarde, muito obrigada, agradeço, né, já agradeci no chat, vou agradecer novamente o convite da professora Bárbara, que é minha coordenadora lá na Uninasal de Lauro de Freitas, onde eu atuo, né, atuo também na Uninasal da Pituba, e na unidade à distância da UNEB, e o que eu vejo, né, enfim, tendo aí uma experiência de grupos de pesquisa, né, de pesquisas na área da inovação, no âmbito da própria UFBA, né, onde eu fiz mestrado e doutorado, e nas instituições onde eu atuo, olhando, né, sobre esse prisma aí, partindo da questão que o professor Constantino nos trouxe, é que ainda falta um amadurecimento dessa cultura de inovação, da hélice tríplice, né? Muitas vezes eu vejo um estranhamento entre as universidades, as empresas e o Estado, em vez de haver um processo de articulação. É um negócio assim que eu brinco até quando eu converso com meus alunos. Gente, né, nós precisamos, o que o professor Rodrigo falou, né, o papel da universidade é a sensibilização, do Estado, de trazer o investimento, das empresas também, né, e de fomentar esse processo do final ali do funil da inovação, né, da captura de valor, de colocar no mercado. Então, a gente precisa, né, fazer um processo de fortalecimento maior, que não depende, obviamente, apenas da universidade, das instituições de ensino superior, né? Mas eu posso citar aqui um caso que eu acredito que esteja aí já trazendo para nós, né, uma perspectiva futura de fortalecimento desse processo, que é o programa Inovar Pessoas Negras, que é realizado entre a UFBA, o IFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, Instituto Federal da Bahia, e a Nubank, que está com um hub de inovação, né? Inclusive tem Monique Evelli, que é uma empreendedora do âmbito social, tecnológico muito forte daqui de Salvador, do Nordeste de Amaralina, foi estudante da UFBA, ela fundou o Desabafo Social, né, com 16 anos, então ela já tem uma expertise muito boa, está prestando consultoria para muitas empresas aí de grande porte, que agora precisam, né, desse background aí de como saber lidar com as questões de diversidade, né, com inclusão, e ela, inclusive, ao aceitar ser aí uma das mentoras desse hub de tecnologia, ela pediu para que a centralização do hub de tecnologia fosse aqui em Salvador, para tirar esse processo do eixo Rio-São Paulo, né? E aí, o que aconteceu? A FAPEX, que aí é o Estado nesse processo, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, entrou com um investimento, então abriu um edital, e a própria Nubank também, no âmbito desse programa aí, desse hub de inovação, né, para fortalecer e capacitar pessoas negras, eles se articularam, e aí o UFBA e o IFBA, né, com seus programas também, seus projetos, trouxeram aí as possibilidades de haver professores, né, disponíveis aí a capacitar essas pessoas que poderiam, por exemplo, se candidatar a vagas de estágio por meio desse programa, né? Então, eu achei um exemplo super bacana
Por exemplo, essas ações que estão acontecendo, né, nesses projetos que já acontecem aí, nessas 3 universidades de Minas, podem se beneficiar, né, desse tipo de iniciativa que venha de uma outra empresa ou do próprio Estado, mas essas iniciativas precisam acontecer, né? Então, acho que a gente está num momento em que isso está começando a ser um pouco mais frequente, eu acredito, tenho fé que isso vai acontecer, né? Enfim, acho que esse é o futuro, né? E que nós, enquanto atores das instituições de ensino superior, estamos aí fazendo o nosso trabalho, né? De sensibilizar mesmo, de mostrar que é possível. E eu acredito que o futuro vai aí nos trazer essa articulação tão benquista, né? E tão difícil, meu Deus. Aproveitando aí a fala da professora Monique, antes de eu passar a palavra para a Simone, eu fico pensando assim, da gente sair daqui com uma proposição, sabe? Eu queria saber, assim, de vocês que estão aqui, a professora Monique, a professora Bárbara, o professor Constantino, se vocês acham que é possível a gente... É claro que, como eu falei, a gente tem realidades muito diferentes do ecossistema de Lavras, mas a gente sabe da importância dessa conversa, né? E se a gente pode amadurecer isso, né? Se vocês acham que é possível a gente continuar essa conversa, né? De repente marcar uma agenda comum aí entre nós todos, né? Nós 4 que estamos aqui, convidar o pessoal do IFBA, que queriam muito participar, né? Eles foram convidados aqui para essa conversa de hoje, mas eles estão com um evento grande de inovação também, coincidindo com a nossa agenda do Sextou de hoje, inclusive, por isso eles não puderam participar, mas eles são bastante interessados, engajados também. E eu queria ver com vocês, assim, se vocês acham que faz sentido a gente continuar essa conversa, né? Eu, como agente local de inovação, já me predisponho a fazer essa intermediação, assim, entre vocês, para a gente poder conseguir conciliar uma agenda, né? Algum dia aí que dê para a gente continuar essa conversa individualmente, pensando aqui em Lauro e ver o que sai disso aqui, né? Como que a gente cria esse nosso movimento também integrado das universidades. Mas eu queria saber de vocês, se faz sentido isso para vocês. Eu acho que mais do que é possível, eu acho que é necessário, né? Já é mais de um exemplo que a gente tem visto, né, em outras cidades e eu acho que isso é a própria definição de ecossistema, é você dar as mãos onde você necessariamente tem que dar, e eu acho que professora Bárbara, professora Monique e os atores dessa hélice que são importantes, quando a gente se propõe a trabalhar com a educação, né, eu vejo tanto na fala do professor Rodrigo, Luiz, Márcio, Vinícius, né, nosso intuito final como educador é o processo de transformação, e a gente não tem como fazer isso fechado em paredes, né, desligado da sociedade e dos atores que estão do nosso lado. Professora Bárbara, a gente já conversou pessoalmente algumas vezes, e obviamente deveria ter saído algumas propostas desse nível, mas eu acho que eu saio aqui com a determinação, né, da gente poder se unir aí, e Franciele fique muito à vontade para estar fazendo essa ponte aí entre a gente, acho que é extremamente importante isso. Ai, que ótimo. A professora Bárbara... Ah, pode falar. Eu pensei que você não ia poder conseguir abrir o áudio, que eu sei que você está de licença maternidade, está aí com a bebezinha, mas você colocou o comentário, mas fica à vontade também para poder falar, Bárbara. Primeiramente, quero agradecer. Foi fantástico o case de vocês. Nos deixa, assim, com esse gostinho aqui de discutir mais sobre esse assunto e fazer andar a nossa hélice de educação. Muito obrigada por compartilhar esse case tão interessante. Eu gostei muito quando vocês colocaram que o curso de inovação e empreendedorismo foi feito um pouquinho em cada faculdade. Então, os alunos tiveram uma experiência fantástica. E eu acho que isso é interessante... Desculpa. Isso que é interessante para a gente fazer e unir mais a nossa relação, a relação das universidades aqui em Lauro de Freitas. Então, é muito bacana. Obrigada, gostei muito e topo sim, viu, conversar. Então tá, então já temos o compromisso aí da Unine, representada pelo Constantino, da Uninasal, pela Bárbara e pela professora Monique também. Vou estender esse convite também para o pessoal do IFBA.
E tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aí dessa conversa toda. Simone, você quer falar alguma coisa? Eu quero, além de agradecer, eu tinha uma pergunta que até a professora Monique antecipou um pouco, que era com relação à cultura de inovação, e assim, a gente tem acompanhado já dentro do contexto de educação, vocês são 3 universidades, né? Mas a gente já vê o ensino médio trabalhando muito essa questão de novas metodologias, de inovação, os meninos criando projetos, né? E até no nosso SW aqui a gente teve uma das equipes, eles tinham 13, 14, 15 anos de idade, foi muito legal, sabe? Já quiseram entrar no SW. E aí, eu queria saber se esse pessoal já está chegando na universidade com uma força capaz de ampliar essa questão da cultura de inovação. Aqui em Lauro de Freitas isso ainda está bastante incipiente, a gente ainda tem que trabalhar muito esse fomento do que é isso, hélice das empresas, nós temos que fazer muitos avanços ainda, mesmo a questão do poder público e da sociedade civil também, mas eu acredito que a educação é a que está mais avançada, porque eles têm feito uma série já de iniciativas no sentido de trabalhar esse pessoal, porque uma hora esses meninos vão sair da universidade, chamo de meninas, né, os mocinhos, mas daqui a pouco eles saem da universidade e vão começar a habitar por aí. E aí você tem uma questão do tipo, a gente precisa que esse capital intelectual também dedique um pouco dessa energia aqui para onde a gente mora e não busque... eles devem se desenvolver, mas a gente também queria ter um terreno fértil aqui para que esse desenvolvimento pudesse ser encontrado em casa, né? De uma certa maneira, né? Como é que vocês veem essa questão da cultura aí para vocês, só com relação a essas articulações com as outras hélices para a implantação de uma cultura de inovação local? É meio grande que eu estou colocando aqui, tá? Mas eu queria não deixar de falar de cultura, porque ainda sinto que é um passo muito grande que a gente tem para fazer, tá? Obrigada, gente. Eu acho que os professores vão conseguir responder melhor como que os alunos estão chegando na universidade, né? Eles têm mais essa expertise, mas o que eu tenho visto aqui em Lavras é que com o ensino fundamental e o ensino médio, a velocidade e a linguagem é um pouco diferente. Na universidade, os alunos querem estar ali, eles escolheram um curso. No ensino fundamental e ensino médio é uma questão cultural, nem sempre eles estão confortáveis em estar ali, então acaba que isso acaba atrapalhando muito. Em contrapartida, nós tivemos algumas boas experiências no último ano que estimularam muito a inovação e o empreendedorismo dentro dessas escolas. Nós tivemos na própria Unilavras lá o IP Challenge, que foi um hackathon que envolveu alunos desde a da graduação até mesmo do ensino fundamental, trazendo soluções para empresas, soluções reais. O Luiz pode falar um pouco mais desse case depois. Nós tivemos também um programa aqui que chama Senac X, foi um hackathon do ensino médio. Foi um hackathon voltado para os alunos do 3º ano do ensino médio, com cases, né, e propostas para o ecossistema aqui de Lavras e de algumas empresas específicas. Prioritariamente, eu pretendo unir e colocar um pouco mais a par a rede municipal, né, de educação, a Secretaria Municipal, e também a Superintendência Estadual. Está na minha prioridade aqui. Vou fazer uma reunião com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação esse mês em Lavras, para a gente tentar colocá-los dentro do ecossistema também, para já preparar os alunos para chegar na faculdade e ir ingressando nessa trilha. A Prefeitura, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem pensado um pouco nisso também. Prova que ontem foi inaugurado aqui em Lavras um espaço maker para os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais. Eu não consegui participar da inauguração, mas eu conversei ontem com a presidente da Câmara dos Vereadores, ela participou, me explicou como que ficou lá, e eu gostei muito do local que foi implantado, que é num bairro um pouco mais distante da região central de Lavras, e ao mesmo tempo é um bairro mais periférico, mais carente, vamos falar assim. Então acaba tendo um senso de inclusão maior, não está só nas escolas mais centrais, né? A gente acaba levando isso na prática para os alunos que estão um pouco mais distantes.
Como que isso vai ser na prática, eu não sei, né? Mas que a gente está pensando, a gente está pensando. Acredito que esteja no pensar ainda. A gente precisa executar muito mais para que, de fato, isso chegue até uma trilha para prepará-los melhor para o ensino superior, por exemplo. Obrigada. Se me permitem, posso complementar, Franciele? Pode, fica à vontade. Acho que, Simone, você tocou numa das coisas que é mais dolorida, talvez, para a gente, tá? Os alunos talvez não estejam ainda com essa propensão toda vindo do ensino médio. E, assim, o que eu posso falar, das particulares, aí o Rodrigo também é uma instituição de excelência, que é o Gamo, esses meninos já têm contato com inovação. As escolas aqui já têm espaços de inovação, espaço maker, sala maker, algo do tipo, e pelo menos uma dos itinerários ali, uma trilha, eles têm. Agora, pelo menos no caso aqui da nossa universidade, 80% vem da escola pública. Então, acho que a gente está trabalhando nesse momento para estender o braço para as escolas, que aqui, ensino médio estadual, né? Inclusive, é um dos temas que eu vou levar para a nossa próxima reunião, tá, Márcio, tá, Rodrigo? Se a gente não formar base lá, a gente também vai passar perto com os nossos alunos aqui, né? E não, acho que ainda não tem essa cultura vindo, não tem essa necessidade tão óbvia, tá, Simone? Tanto que quando, eu não sei, o Rodrigo, mas vocês estão dando aula para calouros também, mas os calouros, assim, estão chegando realmente um pouco mais perdidos. E talvez não estejam com esse interesse tão grande, mas é legal que quando a gente faz as primeiras sensibilizações, começa a falar um pouquinho de inovação, tem uma turminha que já se empolga muito e passa a participar, sabe? E, afinal de contas, tá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo quer, né? E é legal ver ali entre os calouros que alguns já brilham o olho quando você fala um pouquinho de inovação, quando você leva num espaço mais bonitinho, ou que puxa a parte de empreendedorismo, mas acho que não, ainda não está pronto. E isso, eu não sei se o Rodrigo vai concordar ou não comigo, já está um pouco dentro do nosso papel, né, Rodrigo? Sensibilização também de ensino médio. O case que o Vinícius referiu aqui foi com alunos do Unilavras, de ensino médio. E, inclusive, eles competiram em paridade com os alunos da graduação na Hackathon e eles ganharam. Os alunos do terceiro e segundo ano aqui ganharam dos alunos da graduação. Depois a gente dissecou o case, né? Porque eles levaram muito a sério, dedicaram, ouviram muitos mentores e acabaram escolhendo um público-alvo que eles conheciam muito, que eram os próprios colegas. Aí eles fizeram um negócio muito legal e deu muito certo. Mas sim, acho que é um papel nosso e a gente vai fazer isso melhor daqui a pouquinho. Obrigada. Pessoal, assim, a gente poderia ficar à tarde, o restante do dia aqui, né? Emendar com o sábado conversando sobre isso, porque realmente é um tema, assim, de extrema necessidade, extremo interesse nosso aqui de ouvir. De fato, o case de Lavras, né? Esse movimento que vocês estão criando aí, já criaram, estão criando, é muito inspiracional mesmo. E vocês estão vendo que foi o pontapé para o começo de uma conversa nossa aqui também, né? Então, eu acho que vocês vieram aqui hoje com essa nobre missão e cumpriram ela muito bem, né? Quero agradecer muito vocês pela participação, dar parabéns pelo movimento e, mais que isso, né, pelo comprometimento de todos vocês, né? Márcio, Luiz, Rodrigo, estender aí os parabéns ao pessoal da FADMinas também. Parabéns para o Vinícius também pela atuação aí, muito competente. E quero colocar a gente também à disposição, caso vocês queiram aí estreitar essa conversa de alguma forma também, fiquem à vontade para isso. Essa nossa conversa de hoje toda, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube da comunidade Vale do Ipitanga, depois eu vou disponibilizar o link para vocês também convidados. E, mais uma vez, quero agradecer imensamente pela oportunidade de conhecê-los e conhecer esse movimento tão bonito e tão importante. Acho que a gente agradece, pessoal, e se me permitem dizer, acho que assim como o Lavras teve o dia D alguns meses atrás, acho que esse é o dia D de vocês aí. Eu já vi que começou os movimentos, não deixem passar a oportunidade, pessoas super motivadas ali. Vão existir desafios, porque por diversos momentos
o dia a dia pega fogo, a gente acaba se deixando de lado as agências que não são prioritárias, mas o dia tem 24 horas para todos nós, é só colocar para o alto como prioridade, é o que faz a gente estar aqui e eu atrasar para uma reunião das 5 também, com muito prazer e com muito desejo de fazer acontecer, numa sexta-feira, viu, gente? Então, parabéns a vocês que estão aqui também, e muito obrigado, mais uma vez, Luiz, Márcio, Vinícius e a Lindsay, que não está aqui, por estar junto dessa batalha de desafios que a gente está tentando vencer juntos, porque é em prol de algo muito maior do que o movimento, que são tentar transformar um pouquinho do ecossistema. Eu também não vou falar mais nada, o Rodrigo já falou por todos nós, então só agradecer o convite e dizer que estamos à disposição para conversar com vocês quando vocês quiserem. Coloquei meu contato aí também, telefone, tá? E-mail para vocês, estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo, por falar em nosso nome. Eu não teria falado melhor. Contato aí também no chat, tá, gente? Muito obrigado. Ótimo, É só pessoal. agradecer mesmo, gente. Tchau, tchau, sucesso por aí, viu? Tá bom, obrigada a todo mundo que participou. Bom final de semana para vocês. Constantino, Monique, Bárbara, obrigada pela participação. Podem aguardar meu contato que a gente vai continuar a nossa conversa. Valeu, obrigada, comunidade Vale do Pitanga, também pelo espaço aqui, pela oportunidade. Tamo junto, gente. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês todos. Tchau, pessoal. Se fez muito.